bem com vocês? O foco gramatical da nossa aula de hoje serão os chamados superlative adjectives, ou seja, adjetivos superlativos e suas principais formas. E dando continuidade à nossa última aula, eu gostaria de responder, junto com vocês, as questões que se encontram lá entre as páginas 8 e 9 do terceiro módulo da nossa apostila de inglês, tudo bem? E o que diz o enunciado da questão número 9? A frase abaixo fora retirada de um poema intitulado On the Pulse of the Morning. Como assim pulse? Pulse é uma palavra que tem um sentido muito próximo de outra que tem uma forma bastante parecida com o português, que é vitality, ou seja, vitalidade. E esse poema foi escrito pela poetisa norte-americana Maya Angelou. E a primeira pergunta contida na questão era: você concorda com tal citação? Por quê? Bom, essa é uma pergunta cuja resposta é de cunho pessoal, né? Mas a pergunta seguinte era de que forma este trecho se relaciona com as discussões que tivemos até agora sobre a Harlem Renaissance. Bom, já passando para a leitura desses versos, né, destacados do poema, o que eles diziam? History, despite its wrenching pain. Então aqui há uma referência à história, né, ao estudo de história com H maiúsculo. Despite é um marcador discursivo que é central para o entendimento desses versos e que tem um significado muito próximo de in spite of, ou seja, a despeito de, e a despeito de ou apesar de que. Essa dor, pain, que é caracterizada como wrenching, ou seja, muito intensa, muito estressante, quase que dilacerante. Então, apesar dessa dor inerente à história, segundo o eu lírico do poema, cannot be unlived. Então, não sei se vocês se lembram da nossa aula de modal verbs, mas o que o cannot indica? Uma negativa do verbo can e também uma impossibilidade. Uma impossibilidade de quê? Quando ela diz be unlived. Be é o famoso verbo ser. Live, de forma isolada, significa viver. Então, se a gente acrescenta o prefixo un, que tem o sentido de negação, como que ficaria uma possível tradução? Não pode ser desvivida. But, então aqui nós temos outro conectivo com sentido de oposição, equivalente ao nosso mas, sem o i, né? Sinônimo de porém. If faced with courage, então se encarada com o quê? Temos aqui outro cognato com o português. Coragem, need not, não precisa. Novamente temos o not sendo utilizado para indicação de uma negativa. Be lived again, ser vivida novamente ou revivida, como nós podemos dizer em um único verbo em português. Então, como que ficaria uma tradução livre e geral desses versos? A história, a despeito de sua dor intensa, dilacerante, estressante, não pode ser desvivida, mas se encarada com coragem, não precisa ser revivida. Bom, como que esses versos se relacionam com o texto que nós lemos lá na nossa última aula sobre a Harlem Renaissance? A visão de história que a poetisa apresenta aqui é convergente com a de escritores como Langston Hughes, poeta e romancista, autor de um poema muito famoso em língua inglesa chamado I Too, que nós leremos em aulas futuras, e também do filósofo Alain Locke, que foi autor de um livro também muito importante sobre a renascença do Harlem, chamado The New Negro.
E eu não sei se vocês se lembram do último parágrafo do texto que nós lemos na última aula, mas segundo esses dois autores e muitos outros artistas da Renascença do Harlem, era por meio da arte que a história poderia ser, de algum modo, modificada e reescrita. E, portanto, é por meio do registro de aspectos históricos, por meio da arte, que a gente não precisa repetir fatos históricos que, de alguma forma, trazem dor a determinadas populações, ok? Caso vocês tenham interesse e curiosidade em conhecerem um pouquinho mais da obra dessa poetisa e também da vida dela, aqui eu coloquei um QR Code. Vocês podem escanear de modo a acessarem o site oficial dela. E a seção seguinte, como o título já indica, né, Linguistic Literacy, tem um foco mais linguístico na gramática. E o que a questão número 1 pede para vocês fazerem? Releiam um parágrafo abaixo, retirado do texto que vocês interpretaram nas questões anteriores, analise as estruturas grifadas e responda as perguntas. Então, quais são as estruturas em destaque? The greatest minds, brightest talents, and the most significant eras. Pergunta presente na letra A. Que palavras são utilizadas para caracterizar as mentes e talentos da época? Mentes e talentos que, como nós podemos observar na releitura desse parágrafo, são cognatos com o português, né? Minds and talents. Que palavras são essas? No caso, greatest e brightest. Segunda pergunta. Segundo o texto, tratavam-se de artistas medianos? Não, de forma alguma. Segundo a própria descrição presente nos trechos grifados em amarelo, se tratavam de artistas que are and were considered outstanding, ou seja, excepcionais, extraordinários. Letra B. Que relação é estabelecida entre as mentes e talentos da época e as demais? Trata-se de uma relação de igualdade, superioridade ou inferioridade? Bom, no caso, as formas adjetivas the greatest and the brightest indicam um grau de superioridade. E superioridade em relação a quem? Às demais mentes e aos demais artistas da época. Letra C. A quantas eras a Harlem Renaissance é comparada? Bom, quando a gente diz que they produced one of the most significant eras of cultural expression, a gente está comparando a era da Renascença do Harlem a todas as demais. É possível estabelecer um número exato? É possível afirmar, portanto, a quantas eras a Renascença do Harlem é comparada? Não, mas a gente pode inferir que se tratam de mais de duas, uma vez que é estabelecida uma relação de superioridade. Letra D. O que as formas the greatest e the brightest têm em comum? Como elas se diferenciam de the most significant? Percebam que as três formas grifadas se iniciam com um artigo definido, the, mas o que greatest e brightest têm em comum? A terminação, ou o sufixo, est, ok? Já a questão de número 2 afirma o seguinte: baseando-se nas suas respostas prévias, assinale as alternativas corretas nas explicações abaixo. Então, dentro desse retângulo
Nós podemos ler explicações com as regras gramaticais relacionadas a essas formas. Nós acabamos de analisar. E a ideia é que, dentre as expressões grifadas e sublinhadas, vocês selecionem aquela que faz mais sentido, pelas inferências que nós fizemos na questão anterior. E o que a explicação diz? Ao compararmos dois ou mais de dois elementos, usamos a forma superlativa dos adjetivos. Bom, no caso, os superlative adjectives são utilizados para comparação de mais de dois elementos. Em adjetivos com uma única sílaba, ou seja, short adjectives, adjetivos que são mais curtinhos, acrescentamos o sufixo est, como, por exemplo, no adjetivo brightest, os mais brilhantes, vistos na questão anterior. Caso o adjetivo termine em y, acrescentamos o sufixo est ou iest. Por exemplo, a forma superlativa de happy é happiest. O que acontece aqui? Como que a gente transforma o adjetivo happy, feliz, na forma superlativa dele, o mais feliz de todos, ou happiest, retirando o sufixo y e acrescentando o iest no lugar. Por outro lado, quando o adjetivo possui duas ou mais sílabas, ou seja, em se tratando de long adjectives, ou adjetivos mais longos, formamos o superlativo acrescentando o que? O sufixo est ou a expressão the most? A expressão the most, por exemplo, o adjetivo significant, que nós vimos, tem mais de duas sílabas. Por isso, para formarmos a forma superlativa dele, nós acrescentamos a expressão the most antes. O mesmo vale para adjetivos como, por exemplo, beautiful, que tem mais de duas sílabas. Como que é a forma superlativa dele? The most beautiful. Número 3. Dentre as expressões grifadas no parágrafo, qual delas tem um significado próximo de the best? No caso, a expressão the greatest, as melhores de todas, ou as mais incríveis de todas. E qual que é o oposto de tais expressões? Ou seja, o oposto de the best, o melhor ou a melhor. Ou, em outras palavras, qual que é a forma superlativa do adjetivo bad, ruim? The worst, o pior de todos. Então, percebam que the best e the worst são adjetivos superlativos que são irregulares, que, portanto, não seguem as regrinhas que nós acabamos de ver, ok? So, folks, that's all for today. See you next class.